Eu quero cumprimentar a todos nesse momento preocupante em que estamos ainda vivendo a pandemia, vivendo o negacionismo, o obscurantismo, e dizer que é extremamente importante, significativo, revelador que nessa hora se realize um congresso articulando ciência e sociedade, porque a ciência é aquilo que está nos salvando. Eu tenho comentado, se tivermos até esse momento 4 milhões de mortos no mundo, que é bastante coisa, mas 4 milhões de mortos, que é o quê? 20 avos de 1% em um ano de pandemia, se compararmos isso com um século antes, quando houve a gripe espanhola, a taxa de mortalidade foi de 3 a 5%. Aplicada ao tempo de hoje, teriam morrido não 4 milhões, mas possivelmente 400 milhões de seres humanos. Se tivesse sido a taxa da grande peste do século XIV, que até um tempo atrás chamava de peste negra, mas que hoje evita-se esse nome, se fosse uma taxa de mortalidade como a da grande peste de 1350, teríamos perdido 2 a 4 bilhões com B de bola, de seres humanos, porque é uma peste que matou entre 1/3 e metade das populações nos territórios por onde ela graçou. Então, nós temos tudo isso graças a quê? Graças à ciência. Foi a ciência que nos permitiu enfrentar, reduzir brutalmente a mortalidade. Em um ano, termos recorde nunca antes havido, pelo menos uma dúzia de vacinas que estão fazendo um efeito importante na redução da mortalidade. E também foi possível, graças à aplicação da ciência, graças à tecnologia, que muitas atividades fossem feitas à distância, como esta mesma. Quer dizer, não fosse, por exemplo, a internet, provavelmente muito mais gente teria morrido, porque as pessoas teriam feito muito mais atividades presenciais do que fizeram. Ou então, a economia teria sofrido muito mais, porque a opção seria ou você faz a atividade presencial com risco de morrer, ou não faz a atividade presencial e despencam as atividades econômicas bem mais do que já caíram. Então, o primeiro ponto que nós temos a colocar é essa celebração da ciência, um ponto importante da ciência. E acho que nós estamos numa linha de conflito exatamente nesse ponto. A ciência, o conhecimento rigoroso, os valores iluministas, os valores que definiram a civilização, definiram o respeito ao outro, esses valores continuam valendo ou eles devem ser destruídos? É esse o grande ponto. É esse o ponto que levou um autor alemão a intitular uma coletânea, da qual por sinal participei, de A Grande Regressão. Estamos vivendo desde alguns anos uma regressão que levou à vitória em vários países do mundo de governantes contrários aos valores civilizados, que levou ao Reino Unido, num ato de loucura, a deixar a União Europeia sem vantagem nenhuma, a partir de mentiras, fake news. Fake news, aliás, seja dito isso com toda clareza, é apenas um enfeite, um adorno, uma expressão mais bonita para dizer mentira. Então nós temos mentiras produzidas, utilizadas, fake news na verdade não é apenas a mentira, é a mentira como estratégia política deliberada, sistemática, atuante. E estamos vivendo num mundo que está então entre o combate entre a verdade e a mentira, entre a ciência e o negacionismo, entre os valores humanos e a negação deles, entre as luzes e o obscurantismo. E é nesse mundo que a ciência e a sociedade têm que entabular um contato, uma aliança muito mais forte do que jamais houve no passado. Vamos pegar um exemplo. Nosso país é um país ainda subdesenvolvido, ou, se quiserem, a forma mais elegante, em desenvolvimento. Uma visão mais descritiva, talvez um pouco pessimista, uma visão mais otimista. O nosso país, então, não é um país que desenvolveu todas as suas potencialidades. Agora, qual era a divisão entre desenvolvidos e subdesenvolvidos em 1950 e 1960? Era ter indústria ou ser produtor de matérias-primas. E o Brasil foi, ao longo de 4 séculos e meio, um produtor e exportador de matérias-primas. Exportamos daqui pau-brasil, exportamos açúcar, exportamos ouro, exportamos café, tabaco, exportamos soja. Então o Brasil foi exportando matérias-primas para que outros países as processassem e, agregando valor trabalho a elas, fizessem que elas ficassem muito mais valiosas. Um dos exemplos que eu acho ainda muito significativos disso é a questão do café. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de café e, no entanto, num determinado meio social, ao qual muitos de nós pertencemos,
ou nós tomamos café expresso feito a partir de cápsula que nós importamos de países desenvolvidos. Então, é um café, uma matéria-prima brasileira ou colombiana ou guatemalteca, enfim, tem várias origens, uma matéria-prima de qualidade que é exportada e volta, exportada a um certo valor e volta para um valor muito mais alto. Se vocês calcularem que uma cápsula custa pelo menos uns R$2, R$1,50, R$2, e que ela tem pouco mais 5 gramas de café, vocês podem ter a ideia de quanto nós estamos pagando por quilo de café. Nós estamos pagando por quilo de café R$300, R$400, o café encapsulado. Claro que a cápsula tem o seu custo, mas esse custo não é tanto assim. Então, esse é um exemplo que continua existindo dessa relação subdesenvolvido-desenvolvido. Mas vejam uma coisa que é importante, que é decisiva mesmo, é o fato de que esse processamento da matéria-prima, antes era um processamento até básico. Você processava um pouco, já tinha um manufaturado, já tinha um produto industrializado. Hoje, muitas indústrias de segunda linha, poluentes ou sem inovação, foram transferidas para os países mais pobres. E nem por isso os países mais pobres deixaram de ser pobres. Nem por isso, nem por terem indústrias desse tipo, deixaram eles de ser subdesenvolvidos. Por quê? Porque a divisão não está mais simplesmente entre exportador de matéria-prima e produtor de manufaturados. A separação está hoje, em grande parte, entre o que tem inteligência embutida e o que não tem inteligência embutida, ou a tem pouca. Evidentemente, a própria coleta de matéria-prima, seja ela agrária, seja ela mineral, já tem inteligência, tem todo o respeito pelos trabalhadores que fazem essa seleção, e quem entende um pouco de café sabe que a colheita do café é muito exigente em termos de pegar os grãos que realmente tenham qualidade. Não se trata simplesmente de puxar a mão e passar a mão e derrubar todos os grãos. Há inteligência embutida nisso. Mas eu estou falando de uma inteligência que não é apenas ligada à prática, mas que é ligada à ciência. Essa inteligência carregada de ciência que está fazendo a distinção significativa entre países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, o que nós temos que fazer no Brasil? Nós temos que construir um projeto de país que está hoje seriamente danificado, construir um projeto de país que deixe muito clara a importância da ciência, do conhecimento rigoroso para o nosso desenvolvimento. Nós temos que utilizar isso de maneira urgente. Temos que convencer a opinião pública disto, de que a ciência salva vidas. Eu estava dizendo antes, e acho que talvez eu não tenha sido suficientemente claro, completado o raciocínio, mas essa diferença entre 400 milhões de mortos que teríamos se usássemos apenas os instrumentais que combateram a gripe espanhola, para os 4 milhões de mortos que houve, essa diferença se deve à ciência, se deve a cuidados científicos. A vacina se deve à ciência. Então, nós estamos num mundo em que a ciência nos banha de positividade, nos banha de conquistas. E precisamos que a opinião pública se convença disso. Precisamos vencer, então, o obscurantismo, a mentira, o amor pela morte, o viva la muerte, que a gente parece às vezes escutar de novo. Foi um grito de um general servidor do ditador Francisco Franco, numa cerimônia na Universidade de Salamanca, viva a morte, o que levou a ser vivamente criticado pelo reitor, o filósofo Miguel de Unamuno, e em função disso foi aprisionado pelos franquistas. Mas enfim, estamos vivendo um mundo em que de um lado há uma promoção da morte, há uma necropolítica, de outro lado nós temos a ciência e o conhecimento, e a possibilidade de uma vida mais próspera, de melhor qualidade. Então são inúmeros desafios que temos pela frente. Eu vou me referir a uma fotografia que muitos devem ter visto. É uma foto na qual aparece o ex-ministro do Meio Ambiente na frente de uma grande quantidade de árvores cortadas da floresta amazônica, algumas delas muito grossas. Conversando com amigos meus especialistas em Amazônia, um deles me disse, esta árvore, algumas dessas árvores são muito antigas, podem ter mais de 100 anos. E ele acrescentou, há árvores na floresta que têm mais de 500 anos, que estavam lá quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então, nós temos uma memória dentro dessas árvores que é uma coisa fabulosa. Memória, eu quero dizer,
aquilo que muitos de vocês já acompanharam, de você poder ver pelos anéis das árvores como foi o clima em cada ano pretérito. E às vezes conseguir, numa árvore muito antiga, uma árvore de 500 anos, de 1000 anos, saber como era o clima em 1318, se choveu muito, se foi seca, se foi muito frio, se foi muito quente. Enfim, há todo um conhecimento que a ciência está agregando. E o que nós temos? Nós temos árvores que são derrubadas para quê? Então, para fazer lenha ou talvez para fazer móveis, mas que poderiam ter dentro delas segredos sobre a história do clima, narrativas que talvez nos permitissem lidar melhor com as mudanças climáticas. Isso para não falar de todas as possibilidades de remédio, de medicamentos, de produtos químicos que a floresta conserva. Então, nós que somos guardiões da floresta amazônica, ou deveríamos ser, que temos o mais extenso depósito de biodiversidade do mundo, cerca de 20% da biodiversidade da Terra está na Amazônia, da qual a maior parte é brasileira. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a tudo isso e temos, ao mesmo tempo, um leque de possibilidades e riquezas que é gigantesco. Não se trata mais de repetir Brasil, país do futuro, ou país muito bem aquinhoado pela natureza. Sim, nós tivemos a sorte de ter uma natureza que nos qualifica para muitas coisas. Um país que não tem problemas sérios climáticos que outros têm. E, no entanto, neste momento, problemas sérios climáticos estão sendo feitos pela irresponsabilidade humana no Brasil. Há áreas brasileiras que podem perder a sua vitalidade, uma parte da floresta amazônica pode se tornar savana, pode perder muito do seu regime de chuvas. Nós corremos o risco até mesmo de que os chamados rios voadores, que é o fluxo de água que vem pelos ares da Amazônia para o sul-sudeste, que os próprios rios voadores se estanquem ou reduzam seu volume, afetando o país como um todo, não apenas o planeta como um todo. A mudança climática, com o aquecimento do planeta, pode levar inúmeras cidades brasileiras, estou me referindo basicamente às costeiras, a serem submersas. Imaginem o que seria o Brasil sem o Rio de Janeiro. Imaginem o que seria o Brasil sem a parte baixa de Salvador, Salvador reduzido à cidade alta. Imaginem o que seria isso acontecer em Olinda, em Recife, acontecer isso em quase todas as capitais originais das províncias, das antigas capitanias, províncias, hoje estados do Brasil, sobrando poucas que escapem disso, mas mesmo na cidade de São Paulo, que está acima do que os primeiros povoadores chamavam a muralha, Serra do Mar, não vai ser afetada então pelo avanço das águas marinhas, mesmo no estado de São Paulo, cuja capital poderá ser preservada, temos todo um litoral que pode ser devastado. Então, nós temos diante de nós uma opção muito radical. Ou nós optamos pelo caminho da ciência e combatemos a devastação, e a devastação é obscurantismo que leva a mortes desnecessárias. Morreram no Brasil pelo menos 5 vezes mais pessoas do que deveriam ter morrido estatisticamente falando devido à Covid. Ou enfrentamos também o aquecimento das águas e a possível perda de tantas cidades brasileiras, ou defendemos o nosso patrimônio biodiverso e com isso o preservamos para nós e para a humanidade, ou então corremos riscos seríssimos de, enfim, perdermos aquilo que nos foi dado, aquilo que chegou até nós. E por outro lado, se nós lutarmos essa batalha bem, se vencermos essa batalha, o que teremos diante de nós? Teremos a possibilidade de uma sociedade muito mais próspera, muito mais qualificada e de uma sociedade que se valorize muito. É nesse sentido que a relação entre ciência e sociedade é tão decisiva. Eu agregaria um ponto, é o fato de que a nossa sociedade desperdiça inúmeros valores, talentos, capacidades. Nós temos no Brasil talvez 30% da população que recebam a qualificação necessária para terem uma vida de qualidade. As pessoas que têm oportunidades, vamos chamar assim, oportunidades. Pessoas que tiveram alimentação, educação, saúde, moradia, transporte, vestimenta, que as
qualificando-as para, enfim, desenvolverem as capacitações que tenham, as capacidades que tenham. Há pessoas que nascem com determinado dom. No Brasil, talvez 30% das pessoas possam identificar esse dom, tê-lo reconhecido e ter condições de desenvolvê-lo. Talvez 30%. A maior parte da nossa população não tem a oportunidade de identificar os dons que porventura tem. A maior parte da população está afogada numa desigualdade como poucas vezes se vê no mundo. E essa desigualdade faz que talentos notáveis sejam simplesmente ignorados, não sejam nem sequer reconhecidos. E haja pessoas que talvez nunca percebam que poderiam ser ou ter sido grandes médicos, notáveis engenheiros, advogados de qualidade, cientistas de projeção, empresários destacados. Enfim, nós temos 70% da população que praticamente se vê reduzida a fazer o mínimo possível. Então, nós temos que mudar tudo isso. E está nas nossas mãos. Não é pouco trabalho, é muito trabalho. Nós precisamos trabalhar intensamente porque se trata de reverter um estrago que foi feito. Trata-se, então, a curto prazo, de lutarmos para que esse estrago não se propague ainda mais. Defender as verbas para as áreas prioritárias que eu vou enumerar. Ciência, tecnologia, cultura, educação, saúde, meio ambiente e inclusão social. Essas 7 áreas formam um círculo virtuoso do qual depende o nosso futuro. Se formos capazes de articular todas essas áreas bem entre si, fazendo que dialoguem, fazendo que os cientistas se inspirem na cultura maravilhosa que o povo brasileiro gerou, que a saúde se beneficie da nossa biodiversidade, do nosso meio ambiente também tão rico, se formos capazes de fazer que a inclusão social injete mais e mais talentos no desenvolvimento econômico e social do país, nós vamos ganhar uma parada notável. Nós vamos ser um país que mereça realmente respeito e admiração do mundo. E eu acredito que nós podemos chegar lá, mas vai exigir trabalho. E é para esse trabalho que eu chamo vocês todos, que eu, SBPC, enfim, as pessoas que prezam o conhecimento, chamamos todos. Quer dizer, vamos lutar para fazer do Brasil um país que realize suas potencialidades. Eu vou fazer uma citação talvez um pouco fora de lugar, de um filósofo político que não é dos meus favoritos, aliás, que é John Locke, grande pensador, mas não é dos meus preferidos. Mas John Locke, de certa forma, citando a Bíblia, diz o seguinte, em outras palavras, se você não valoriza o que a natureza, ou Deus, diria ele, lhe deu, você pode perder o direito a isso. Em palavras bem diferentes dessas, mas a ideia é um pouco essa. Quer dizer, o que dá valor é o trabalho humano. O que dá valor às coisas é o trabalho que você agrega. Eu estou chamando de inteligência. Não é o trabalho qualquer, é o trabalho qualificado. E nós temos que fazer isso. Nós temos, então, um dever. Justamente porque o nosso país foi aquinhoado com tantas vantagens naturais e mesmo históricas, é um país que não conhece guerra no seu território há mais de 150 anos, o que nem todos os países do mundo podem dizer, o que nenhum país da Europa pode dizer, talvez nenhum país da África possa dizer, talvez nenhum país da Ásia possa dizer isso. Como nós somos um país com essas bênçãos, vamos assim dizer, nós temos uma obrigação. A nossa obrigação está à altura do tamanho daquilo que nós ganhamos. Uma natureza boa, uma geopolítica que nos protegeu, uma história pacífica, basicamente, pelo menos em termos de guerras externas. Então nós temos que fazer jus a isso, nós temos que merecer isso, nós temos que lutar por isso. E é isso que eu conclamo todos. E eu desejo que esse congresso seja um sucesso e que dele saiam ideias para o Brasil. E nós temos que preparar-nos para o Brasil. Temos que fazer um belo projeto de Brasil. Um projeto de Brasil que inclua tudo isso. Ciência, cultura, saúde, meio ambiente, tecnologia e inclusão social. Então, a todos vocês, meus votos de saúde, que é a prioridade, de inteligência e de construção de um Brasil qualificado. Tudo de bom para vocês e continuamos juntos. Bom trabalho.